Bem-vindos à parte 2 da aula da nossa base decorativa Jesus Ressuscitado. Se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, volta lá, assiste, depois volte para essa aula. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! Vamos começar então a montagem por peças que tenham partes que tenham que secar. Então aqui vamos fazer a dublagem dessa parte amarela, ó, aplicando a cola bem na bordinha e no centro do feltro. E vamos colar em um outro pedacinho. Aqui eu gosto de fazer a dublagem mesmo, gente, com a cola de silicone, tá? Mas vocês podem fazer aí com termocolante se vocês preferirem. Na hora de refilar o feltro, mantenha a sua tesoura reta, em pé e vá girando o feltro, tá? Mantenha a tesoura paradinha que vai dar certo o processo aí. Aplico a chama do isqueiro em volta para selar. E aqui eu estou utilizando um esmalte com um glitter dourado e base transparente. Então, é só aplicar esse esmalte ali da metade para cima, tá? E aqui eu vou aplicar um outro esmalte que ele tem esse glitter aqui holográfico, que é bem bonito, que é para dar mais um efeito. É só ir aplicando e espalhando bem esse glitter. E para dar mais um brilho aqui nessa peça, eu estou utilizando esse relevo aqui dourado, que ele é bem bonito. E essa é a áurea do nosso Jesus, tá bom? Então, a gente vai deixar agora essa peça secar bem. Aqui na mãozinha, vocês vão ter essa marcação que eu furei com a agulha e depois fiz a marcação aqui com a caneta fantasminha. E um detalhe, vocês só vão fazer essa pintura depois que a peça já estiver preenchida. Aqui eu adiantei por conta da aula, mas vocês vão ver por que é importante pintar depois da peça preenchida, tá? Então, aqui eu vou fazer a costura com ponto caseado. Eu gosto de começar ali pela parte de cima do bracinho. Ponto caseado, gente, eu já ensinei aqui no canal, tá? É só vocês olharem a playlist que vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Dou toda a volta. Quando chegar ali na mãozinha, eu paro a costura e já coloco o enchimento. Isso porque, como tem o dedinho, que também é uma parte bem pequenininha, dessa forma você não corre o risco de deixar sem enchimento. Então, aqui eu vou finalizar a costura, deixar a abertura na parte de cima para o enchimento. E depois que o bracinho estiver bem cheinho, eu finalizo a costura. Eu vou mostrar esse arremate para vocês mais à frente, tá? Corto a linha e aqui, ó, o que acontece? Conforme você vai manuseando, se já tiver pintado, ele vai apagando, ó. Esse bracinho eu já fiz depois que estava preenchido e a cor fica mais viva, tá bom? Então, você preenche toda a peça e depois você faz esse processo aqui da pintura. Eu tô usando aqui o agulhão de boneca com a minha tinta, então eu faço todo o contorno primeiro do desenho, tá? Com o agulhão e depois eu vou preenchendo o desenho com o próprio agulhão mesmo. Fica muito mais fácil do que você usar um pincel aqui, por exemplo. Então, a gente faz toda essa parte e aqui eu vou fazer 2 camadas dessa pintura para ficar bem viva, tá certo? E agora é só deixar essa tinta secar bem. No pezinho também teremos a marcação ali da ferida e a marcação dos dedinhos, que vamos fazer da mesma forma que fizemos lá na mãozinha, tá? Com a caneta fantasminha. Vamos juntar as 2 partes, vamos fazer aqui o ponto caseado em toda a volta, preencher e fechar essa peça, tá? Vamos ter aqui esse resultado. Para a marcação do dedinho, ó, a gente vai entrar ali com a linha na primeira marcação, lembrando que eu gosto de trabalhar já com essa argolinha porque me facilita a vida, tá? Então, a gente acerta ali a linha, ó, e puxa para marcar o dedinho. Vamos voltar no mesmo lugar e fazer uma segunda marcação, que é essa daqui que vai segurar mesmo ponto. Entro pela parte de baixo e agora eu saio no ponto da frente. Dou a primeira volta com a linha, já puxando ali um pouquinho. Entro pela parte de baixo, saio no mesmo buraquinho novamente e puxo a linha, tá? E vou fazer isso aqui, ó, no dedinho da frente novamente. Entro com a agulha, puxo a linha, dou a voltinha aqui, ó, e repito até chegar ao final. No último dedinho, eu vou fazer aqui a segunda passagem da linha. E agora, eu vou sair ali na lateral, utilizando o meu pontinho caseado, ó. Então, aqui eu puxo a linha e vou fazer aqui o ponto caseado em cima do pontinho que já existe, porque isso aqui vai ajudar o acabamento a ficar praticamente imperceptível, tá? Para arrematar, é só entrar com a agulha entre os 2 feltros, puxar a linha e cortar. E aqui agora eu vou fazer a aplicação da minha tinta, como eu expliquei para vocês lá no bracinho.
Para a estrutura do corpinho, eu estou utilizando esse arame galvanizado, você compra material de construção, tá? Ele vem em rolinho. E aqui vai ficar essa medida que eu tô mostrando para vocês aí na tela. Vou dobrar a pontinha do meu arame, eu gosto sempre de fazer isso para ficar mais seguro. E vou pegar aqui um retalhinho qualquer de feltro, vou recortar num tamanho aí que cubra, né, o meu arame no comprimento dele. E vou trabalhar aqui com a cola quente, é só aplicar a cola, colar ali o arame e nós vamos envolver esse arame no feltro. Aqui não precisa dar um monte de volta não, tá? É só o suficiente para cobrir mesmo o arame no feltro. Lembrando que essa é a forma que eu faço, mas você, se tiver outra forma de fazer aí, que já tenha hábito de fazer, você pode fazer, tá bom? Essa estruturação é importante para que o pescocinho mais para frente ele não fique mole aí, tá certo? Aqui eu vou recortar um retalhinho também de feltro, vou colar ali no corpinho, isso é para ajudar aqui no reforço do feltro, tá? Para esse arame não ficar empurrando o feltro. Vou colar essa estrutura ali no pescoço, reparem que fique uma partezinha ali para fora, isso mesmo, tá? Para ajudar aqui. Vamos juntar as duas partes e vamos fazer o ponto caseado. Na lateral, na parte de baixo não, no meio da perninha sim e na outra lateral até a metade. E ficará dessa forma, ó. Então, eu não cortei as linhas, tá? Reparem aqui que eu deixei a sobrinha. E nessa parte de baixo da perninha, a gente vai fazer aqui o pontinho alinhavo, né? A gente vai fechar essa perna fazendo aquele pontinho para fazer um fuxico. Então, eu vou fazendo o pontinho alinhavo, faz ali toda a parte da frente, ó. Eu também já ensinei esse pontinho aqui no canal várias vezes, é um pontinho bem simples, tá? Dei toda a volta e puxo a linha, tá? Puxou a linha, nós vamos dar aqui uns 2 ou 3 pontinhos de trava para segurar esse fechamento aqui da nossa perninha. Dessa forma vai ficar bem mais fácil aí de encaixar no pezinho depois da peça preenchida, tá certo? Então, faço a mesma coisa do outro lado e para o enchimento aqui, vamos usando a fibra. Lembrando sempre que o ideal é você ir enchendo a peça aos pouquinhos e compactando bem essa fibra, principalmente ali, gente, na perninha. Essa peça precisa ficar bem preenchida, bem durinha, tá bom? Então, aqui eu já preenchi bem, vou fechar mais um pouquinho a peça e vou continuar o enchimento. O segredo aí para você ter uma peça bem preenchida é justamente esse. Você faz o primeiro enchimento, estrutura bem a sua peça e depois você vem, ó, fechando a abertura aos poucos e vai preenchendo conforme você vai fechando. É um trabalhinho de paciência, na verdade, essa parte do enchimento, né? Então, aqui eu vou enchendo bem, principalmente as partes laterais ali, né? Que é a parte do ombro, que costuma ficar sem enchimento aqui, se você não tomar cuidado. Então, vou preenchendo bem, ó, como é que a fibra rende, tá vendo? Ali vai bastante fibra. E aqui eu já vou fechar o pescoço até a parte de cima. Vou arrematar dando mais um ponto em cima do último ponto que eu fiz e entrando com a agulha ali pela parte de trás e cortando a linha. Feito isso, vamos terminar agora de estruturar o pescoço, tá bom? Mesmo com a estrutura, a gente precisa encher esse pescoço com a fibra, tá, pessoal? Não pula essa parte, não. Então, aqui a gente vai colocando a fibra, vai sentindo a peça, ó, até esse pescoço ele ficar bem preenchido e bem durinho. Então, essa peça ela precisa ficar bem firme. Aqui para a túnica é só fazer o ponto caseado nas laterais, é bem simples, ó, tá? Não é uma peça que tem muito mistério, o arremate é da mesma forma que nós fizemos lá no pescoço. E as manguinhas eu costurei da parte de baixo até a metade ali da parte de cima e deixei a lateral aberta para encaixar o bracinho depois. O rostinho aqui do nosso Jesus, eu já fiz a marcação, igual mostrei para vocês lá no início, tá? Furei o molde e marquei com a caneta fantasminha. Para o bordado da boquinha, eu estou utilizando a linha de costura comum dupla na agulha e vamos trabalhar aqui com ponto atrás. Esse é um pontinho que vocês também vão encontrar na playlist, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Assistam essa playlist porque ela é bem bacana, tá? Tem vários pontinhos lá. Então, finalizei aqui o meu ponto, vou arrematar na parte de trás, ó. É só dar um belisquinho ali no feltro e passar a linha pela argolinha.
E aqui para os olhos eu utilizei também a linha de costura, porém com 4 pernas de linha na agulha para ficar mais grossinha. Vamos seguir aqui agora colando a franja base do nosso Jesus. Vou aplicar a cola de silicone ali, ó, deixando as pontinhas sem cola, tá, gente? Para não atrapalhar depois na hora da costura. Então, vai ficar uma sobrinha ali para a parte de cima, isso mesmo. Para colar a parte de trás, eu gosto de alinhar o rostinho, as duas partes dele, né? Deixar tudo bem certinho. Aplico a cola na parte de cima, cuidado ali para perto da orelha não exagerar na cola. E depois eu posiciono aqui o cabelinho, tá? Vai ajeitando para que ele fique bem centralizado e ajeite ali para deixar uma bordinha de costura na parte de cima. Aqui nas minhas peças, quem acompanha aí os cursos já sabe, eu gosto de fazer a separação das orelhas dos meus personagens, fica um efeito bem mais natural depois que a gente preenche as peças, tá? Então, aqui eu vou fazer o pontinho alinhavo, dividindo aí, separando essa orelha do rostinho. Depois que eu finalizei o meu pontinho, eu volto com a agulha para a parte de dentro ali, ó, e vou dar aqui uns 2 pontinhos de arremate para poder segurar bem essa linha aqui e ela não soltar na hora do enchimento. Feito isso, dos dois lados, eu faço o ponto caseado aqui, ó, em volta de todo o rostinho, lembrando de fazer a costura sempre para dentro do cabelinho, e o arremate aqui é igual nós fizemos lá no pescoço. Faço um lado do cabelinho e na hora que chegar ali perto da orelha, nós vamos pegar o pontinho que nós fizemos embaixo no rostinho. Isso vai ajudar a sua peça a não abrir na hora do enchimento, tá? Então, aqui para o arremate eu vou dar meu último ponto, dei mais um ponto em cima dele e entro com a agulha pela parte de trás. E do outro lado, na hora de começar o meu ponto, eu vou pegar também a costura de baixo. Aí, essa peça ela vai ficar bem travadinha, tá? Depois, eu gosto de dar 2 pontos aqui nesse início, tá, gente? Uma curiosidade. Sigo com um ponto até a parte de cima, deixo a abertura e vamos aqui fazer o enchimento. Lembrando que eu gosto sempre de encher primeiro as laterais da peça, empurrando a fibra contra toda a costura e depois eu encho a parte do meio. Então, aqui eu dou uma esticadinha no cabelo, já enchi bem, vou fechar mais um pouquinho e continuar o enchimento. Aquela mesma coisa que eu falei para vocês lá no corpinho. Vá enchendo, vá fechando a peça aos pouquinhos e enchendo aos pouquinhos conforme você for costurando. Essa técnica funciona principalmente em partes assim mais arredondadas, como o rostinho, por exemplo, tá? Então, aqui eu vou colocando a fibra, ó, reparem que realmente leva bastante fibra, você tem que ter bastante paciência para encher a sua peça. Vou fechar aqui mais um pouquinho, lembrando sempre de esticar o cabelinho da parte de trás para não ficar enrugado a sua costura, tá? E vou fazer o enchimento aqui. Reparem que a abertura ela tá bem pequenininha. Então, agora você vai dar um capricho nessa parte de cima aqui, que é a parte normalmente que costuma ficar enrugadinha. Então, eu vou empurrando a fibra, ó, com a tesoura e reparem que eu vou empurrando a tesoura para cima, que é para justamente essa fibra ocupar bem esse espaço aí da cabeça do nosso personagem, tá? Vou preenchendo o meio aqui também, nunca esqueça do meio. E depois que a peça estiver bem cheinha, tá? Eu vou apertando assim, porque apesar dela estar bem cheinha, eu gosto desse efeito mais chatinho nela. Então, aqui agora eu vou arrematar o meu ponto, dando um ponto em cima do primeiro ponto que eu fiz lá no início da costura. Vou dar mais um pontinho à frente para poder travar a linha. E agora eu entro com a agulha entre os 2 feltros marrons, saio à frente e corto a linha. E aqui você vai modelando e vai apertando. Esse mesmo arremate você faz no pezinho e no bracinho. Agora vamos aqui para as partes dubladas, que nós vamos seguir o mesmo processo que nós fizemos lá na áurea. A única diferença aqui é na barba, que ela tem essa parte do meio da boquinha que é vazada. Então, primeiro vocês vão riscar esse vazado num pedaço de feltro que seja aí do tamanho da sua barba. Aí você vai vazar essa parte, tá bom? Aqui eu tô utilizando a tesoura maior para vocês verem que dá para cortar com a tesoura maior, mas se você tiver de precisão vai te ajudar bastante aqui nessa parte. Mas com a tesoura bem amoladinha você consegue vazar essa peça bem fácil.
E agora sim eu vou fazer a dublagem, então eu vou aplicando a cola ali, ó, em toda a barba e depois eu posiciono seguindo aquela abertura que nós fizemos ali no feltro. Isso vai facilitar muito o seu processo de recorte, não ter que vazar essa parte já com o feltro colado ali, tá bom? Então eu vou dublar todas as outras peças, vou recortar, passar a chama do isqueiro em volta exatamente como nós fizemos lá no início na áurea. E aqui o manto, ele é um recorte de feltro simples. Vamos começar então a montagem, fazendo a marcação aqui, posicionando o pescoço e marcando aqui onde a gente vai fazer a abertura com a caneta fantasminha. Aqui eu vou usar o estilete para me facilitar. Quando eu comecei a cortar com o estilete aqui, gente, facilitou muito o meu processo. Depois eu só finalizo a abertura aqui com a tesoura e veja se o pescoço está encaixando. Aqui a abertura ela não precisa ser muito grande, tá? Quanto menor e mais justinho esse pescoço encaixar ali, melhor. Aqui, gente, eu adiantei o processo. Não era para ter colado esse pescoço aqui agora, eu era para ter encaixado primeiro a túnica, mas eu deixei aqui para vocês verem como eu vou resolver, tá? Como eu não queria ter que costurar, recortar e costurar outra túnica que já estava pronta, eu vou fazer a remoção desse pescoço aqui. Então, com um pouquinho de paciência, se acontecer com vocês aí, você vai, ó, encostando o bico da pistola de cola quente aonde você aplicou a cola e vai tirando esse pescoço ali de dentro da cabeça, tá? Depois já vem com a tesoura ajeitando ali a fibra, abrindo o caminho de novo e pronto, resolvido. Então, agora sim, a gente coloca a túnica ali no corpinho, ajeita e aí fazemos o processo de encaixe ali do pescoço na cabeça, tá? Eu preferi não tirar para vocês verem, caso aconteça com vocês aí, tem como resolver. Então, aplicou a cola, esperou secar ali no encaixe, vamos aplicar na parte da frente. Aqui sempre lembre de limpar bem o bico da sua pistola para não manchar a sua peça. E pressione ali depois até a secagem total, tá bom? Aqui no olhinho eu vou fazer uma profundidade para dar um efeito mais natural dele. Então, entrei com a linha ali, a agulha pela parte de trás, passo com a agulha bem pelo cantinho do olho ali, ó, e puxo a linha. Eu vou fazer esse processo aqui 2 vezes, porque o rosto tá bem preenchido, então a linha não segurou de primeira, tá? Raspo ali, ó, com a agulha para eliminar o buraquinho e faço nos outros cantos dos olhinhos. Aqui na boca não vai aparecer, mas eu quis mostrar para vocês que dá para fazer esse efeito na boca também, caso vocês queiram fazer, tá? Aqui eu tô utilizando a linha de costura comum com 4 pernas de linha na agulha para fazer aqui o bordado da sobrancelha, que é um pontinho bem simples, é um ponto único, tá? Então, eu faço esse pontinho, repito o processo lá do outro lado e aqui já podemos colar esse cabelinho da parte de trás. Então, aplico a cola e ajusto esse cabelinho ali na parte de trás, principalmente envolvendo ali bem o pescoço, tá? Aqui, para fazer a bochecha, vamos usar a barba como delimitador para ver aonde eu tenho que fazer esse rosado para ele aparecer. E aqui é o processo de esfumado que eu sempre uso nas minhas peças com a tinta de tecido. Então, é só ir molhando o pincel, tirando o excesso ali em um pedacinho de papel toalha e dando batidinhas no local ali da bochecha. Agora, vamos seguir aqui colando os pezinhos, levanta bem a túnica ali, tá? Para não correr o risco dela grudar ali, alguma coisa. E eu vou trabalhar aqui, gente, com a cola quente. Reparem que eu vou aplicar uma quantidade ali bacana, mas sempre tomando cuidado para a cola não vazar. Vou encaixar no pezinho e vou segurar, apertar bem até essa cola secar totalmente, tá? Essa colagem aqui já tem que deixar o seu pezinho bem firme. Se você quiser, você pode passar um ponto invisível sim em volta, vai ajudar muito na estruturação. Mas aqui, mais à frente, eu vou usar a própria túnica para segurar bem esse corpinho no pezinho. Eu vou mostrar mais à frente para vocês. Para os bracinhos, reparem que você vai ter uma parte mais pontudinha aqui da manga. Essa pontinha, ela fica para baixo, ao lado oposto do dedinho, tá? Então, aqui a gente vai encaixar o nosso bracinho na manguinha e vamos continuar o ponto caseado aqui até finalizar a costura. Vou fazer o meu arremate, dando mais um ponto em cima do último ponto que eu fiz e entrando com a minha agulha pela parte de trás ali da costura, puxo a linha e corto o excesso. Vai ficar dessa forma aqui, tá? O bracinho você pode colar ele mais para cima. Aqui nessa versão eu vou colar ele dessa forma aqui que eu mostrei para vocês, tá?
um pouquinho mais voltadinho para baixo e com a palma da mão aí virada para frente. Então, pressiona ali até a cola secar totalmente e repete o mesmo processo do outro lado. E vamos colocar agora o manto. Se você assistiu alguma aula minha dos santinhos e santinhas, você já conhece aqui a aplicação desse manto com essa forma mais orgânica. Então, aqui, ó, a gente vai moldando esse manto no corpinho. Eu passei a primeira parte ali por cima do bracinho e não tem muita dobra certa, tá? Você vai usando a dobra natural que o feltro for fazendo e vai aplicando a cola aí em pontos estratégicos para segurar essa dobradura. Aqui, quanto mais essa dobradura for natural, mais o amassadinho você usar ali do feltro, mais bonito fica o efeito. Agora, vamos fazer aqui o outro lado, ó. Reparem que eu vou simplesmente pegando o feltro, vou amassando, vou jogando ele ali de forma bem tranquila, tá? Sem muito formato, que é para ficar justamente esse efeito bem orgânico. E aqui vai aplicando a cola e é bem importante que você aplique, pressione e espere a cola secar totalmente, tá? Para o acabamento aí ficar bonito e a cola não ficar aparecendo. Aplica a cola ali também na parte de trás, para o manto não ficar saindo do lugar. E aqui agora você só vai fazendo os acabamentos, ó. Ali a parte da frente eu dei mais um movimento nele e vou aplicando a cola para segurar. Inclusive, nós vamos usar esse mesmo processo de montagem do manto lá no nosso mini Jesus do joguinho educativo dos símbolos da Páscoa. Então, já pega aqui essa dica para quando você for para a próxima aula já tá aí afiada, tá? Então, aqui agora vamos seguir colando a barba. Eu aplico a cola somente ali no centro, a princípio, e depois eu colo ali as laterais, sempre com cuidado para não vazar cola aí na peça de vocês, né? Para deixar o acabamento bonito. Colo um lado, colo o outro. Vamos seguir aqui agora colando também o bigode, ó, no lugar, tá bom? Vamos colar a franja. Aqui eu começo aplicando só um pouquinho de cola ali no centro. E depois que você achar a posição certinha, é que você vai aplicar a cola ali nas laterais, tá? Mas reparem que não é na lateral toda, tá? Porque tem uma parte que vai ficar aparente ali na parte de trás. Então, cuidado aqui com a quantidade mesmo de cola. Feito isso, vamos seguir agora colando a parte de trás. É só aplicar a cola na cabeça do nosso Jesus e posicionar o cabelinho. E depois você vem fazendo as colagens aí de segurança nos locais que ficarem faltando, tá? Vá sempre aplicando a cola, pressionando e esperando aí a cola secar totalmente. Agora vamos colar aqui a áurea, ó. É só você aplicar a cola nessa parte de baixo, onde nós não fizemos a aplicação de nada, ela tá lisa, é só o feltro. Posicionar ali no cabelinho, tá? E aqui no local onde já fiz a bochecha, eu vou fazer pontinhos de luz, que são a marca aí registrada das minhas peças, eu gosto de fazer, mas fica opcional. Eu uso o cabo do pincel para fazer a bolinha maior e o agulhão de boneca para fazer a bolinha menor. Então, o nosso Jesus ficou prontinho, gente. Olha só que peça mais linda, tá? Vocês podem vender ele separadamente, só colocando uma base no pezinho ou colocando na nossa base que nós fizemos aí na aula 1. Então, agora vamos colar ele aqui na base, tá? Então, você veja a posição, vamos trabalhar aqui com a cola quente, vamos aplicar a cola ali no pezinho, posicionar na base, pressionar aqui por uns 2 minutinhos até a cola secar totalmente, tá, gente? Não solta antes disso. E como eu falei para vocês, eu optei por não usar o ponto invisível em volta da perninha ali para fixar o pezinho, tá? Eu vou posicionar aqui com a própria túnica, então eu vou aplicar a cola bastante ali na parte de trás, esticar a túnica e colar ali, ó, no pezinho, tá? Mas essa é uma escolha minha, você pode aí sim usar o ponto invisível em volta. Na frente eu vou fazer a mesma coisa, ó. Repare que ele tá indo para frente e para trás, é normal isso. Então, aqui eu vou trabalhar na cola, vou esticar a túnica e vou colar, tá bom? Isso aqui já vai me garantir que ele fique bem mais firme, mas se você não quiser fazer dessa forma, cole bastante lá no início e faça o pontinho invisível em volta, tá?
Aqui eu senti que a parte da frente do pezinho ela não ficou tão colada, então apliquei mais um pouquinho de cola, vou pressionar aqui. Se vazar um pouquinho de cola, ela ainda não estiver seca, você consegue com a pontinha da tesoura empurrá-la para baixo da peça, tá? Fica aqui essa dica para vocês de acabamento. E agora vamos fazer mais um reforço que eu falei para vocês aqui nessa base. Vocês podem fazer antes de aplicar o Jesus aqui, tá? Eu tô fazendo depois, porque eu gosto de ter trabalho, né? Então, eu vou começar aplicando um pouquinho de cola, ó, nessas laterais ali, bem na emenda, e vou segurar um pouquinho ali até a cola secar totalmente, ó, já vai dar uma união boa ali nessa parte. E aqui eu fiz aquele mesmo recorte que eu usei na parte de trás da nossa peça, porque ela vai ficar um pouco mais firme aqui na frente, tá bom? Então, aqui eu vou dar o acabamento com a tinta também, que é para seguir o padrão ali da frente. Então, você vai sujando a pontinha do seu pincel e fazendo um risquinho ali, seguindo o triângulo. É bem simples de fazer, é o mesmo processo que a gente já viu aí anteriormente, vai ficar dessa forma. E vamos colar aqui nessa emenda da frente, tá bom? Isso vai ajudar a estruturar mais aí a sua peça. Eu sei que ela é um pouquinho trabalhosa de fazer, mas o resultado, gente, no final fica super bonito. E a gente vai colar da mesma forma que nós fizemos lá atrás, ó. Vou aplicar a cola na parte de baixo, vou posicionar essa tira um pouquinho mais inclinada, eu não vou colar ela tão retinha. Venho com a tesourinha aqui ajudando. E se você não aplicou a cola ali já nos triângulozinhos, você vem aplicando mais um pouquinho de cola, que é para juntar esse triângulo na base, exatamente como nós fizemos na parte de trás, tá bom? Aí você pode fazer como eu disse antes, antes de colar o Jesus na base, para poder facilitar aí o seu processo. Então, aqui eu vou colando a tira, ó, colando ela mais inclinadinha. Vai apertando ali a parte de baixo com a tesoura para ajudar a ficar bem aderido e finaliza ali do outro lado, tá bom? Ó, olha que acabamento bonito que fica e vai ajudar a sua peça a ficar mais firme aí, tá bom? Então, o acabamento ele fica dessa forma. E prontinho, tá bom? Reparem quando você deitar, ó, a peça, é normal que o Jesus ele incline para trás. Depois que você volta, ele fica em pezinho novamente, tá bom? A parte de baixo aqui da perninha, lembrando que vocês podem fazer o ponto invisível em vez de usar a cola. E assim finalizamos a nossa aula. Chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado e teremos mais aulas aí nos próximos dias. Então, acompanhe as minhas redes sociais, acompanhe aqui o nosso canal para você não perder nada. Obrigada pela sua presença e eu espero você na próxima aula, hein? Tchau, tchau!